O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, diz que a meta do governo é acabar com o IPI por meio de uma reforma tributária ainda nesse ano. A declaração do político foi dada ontem, logo depois de um encontro com a diretoria da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Esta foi a primeira reunião do vice-presidente com representantes do setor depois da posse. Geraldo Alckmin ressaltou no evento que a reforma tributária é uma questão central para o Brasil e que deve ser realizada ainda no primeiro ano do mandato de Lula na presidência. Ele, que também é o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, fez questão de destacar que o novo governo pretende acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um decreto assinado no ano passado garantiu a redução de 35% na alíquota da tributação sobre os itens fabricados no Brasil. E o governo Lula decidiu manter essa diminuição, pelo menos por enquanto. Geraldo Alckmin, entretanto, ressaltou que a meta é acabar com o tributo. Vamos ouvir. Tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI. E nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado à proposta. Não foi incorporado e a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é a reforma tributária. Durante a reunião realizada em São Paulo, Geraldo Alckmin ainda fez questão de pedir apoio dos empresários para que o novo governo consiga desburocratizar a economia do país. Declaração excelente. Tomara que faça isso mesmo. É importante para o Brasil avançar nesse sentido, ter uma melhor organização tributária, e o IPI é um imposto que afeta, claro, a indústria, obviamente, mas afeta a todos, porque a gente compra as coisas que são industrializadas e o empresário repassa. Empresário no Brasil é só um repassador de impostos. Quem paga a conta somos nós que consumimos. Então é importante, tomara que o Geraldo Alckmin consiga fazer isso. Minha dúvida é, o PT vai deixar, Pedroso? Olha, pela experiência que eu tenho, é muito difícil que eles permitam uma reforma de imposto verdadeira. O setor industrial hoje no Brasil é o que paga mais impostos proporcionalmente, mas quando você compara o setor de serviços, o setor do agro, a indústria hoje que paga muito mais imposto, muito. Ela é responsável por quase 1/3 dos tributos arrecadados ali no setor produtivo. Então, a indústria de transformação sofre muito. Então, assim, eles falam, e é interessante que eles estão adotando essa postura, apesar de ter sido o governo passado, porque muitas vezes tentam extinguir simplesmente, tratar como se nada prestasse. Agora, o desafio é enorme, porque quando você está falando aqui no IPI, nesse tipo de reforma tributária, eles pretendem entrar na questão do ISS, que afeta os municípios, ICMS dos estados, e vão tocar em outro vespeiro, que é a Zona Franca de Manaus. Porque assim, as pessoas acham que esse manicômio tributário que existe aí, ele favorece simplesmente a desorganização ou a arrecadação. Não, ele também favorece a questão das bondades ou das facilidades. Tem muita gente que ganha ali dinheiro, a gente vai lembrar de algumas denúncias lá atrás, inclusive na época do mensalão, que muitos empresários pagavam por conta das isenções. Então, aumente-se às vezes a taxa, os valores dos tributos, para daí você conceder benefícios aqui e ali. É o que acontece na Zona Franca de Manaus, então a gente tem que ficar atento. Acho muito difícil que aconteça, mas se acontecer, será um salto de qualidade para o Brasil como um todo.